E aí, meu povo, finalmente vamos para a quinta parte e penúltima, sabendo que a última é uma aplicação, tá? Para a nossa função do segundo grau. Já vimos várias coisas: imagem, conjunto imagem, domínio, o vértice, as coordenadas. Vamos agora para um ponto muito importante, que são os zeros ou raízes da função. Enfim, vamos continuar. Olha só, a gente já citou nos exemplos particulares que para determinar essas raízes a gente usa a fórmula de Bhaskara, atrelada ao discriminante, ao delta. Mas no GeoGebra eu tenho um comandinho aqui bonitinho, raízes, bem aqui na nossa barra. Raízes é só clicar e clicar na função. No gráfico, marca-se o ponto D e o ponto B. Particularmente nessa posição aqui de A, B e C dos coeficientes, as raízes são 0,37 menos 3,58 aproximadamente. Mas, né, números feios como meus alunos falam na sala de aula. Mas se eu tiver, né, escrevendo, fazendo prova, avaliação, como é que eu calculo isso? Uso a minha fórmula de Bhaskara, tá? Então, vou aproveitar essa. Na verdade, não vou aproveitar, não, senão vai ficar muito extenso que eu vou digitar. Vou digitar aqui, tá? Como eu calcularia. Como é que eu calculo? Uso aquela fórmula. X igual, coloco o latex para me dar um formato bonitinho e trazer a minha fração. No numerador da fração, menos o valor de B. O B é esse que eu vou botar para que ele seja variável. Menos esse B. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Vou no latex. Raiz quadrada do delta. O delta a gente já calculou na aula anterior, porque a gente estava achando o y do vértice. Então, se liga, vou pegar o valor de delta sobre 2 vezes, e aí eu vou colocar parênteses, que ele pode ser negativo também, o valor do A. Pronto, fechei. Isso vai ser igual. A gente desenvolve um pouquinho para ficar bonitinho. Nesse caso eu vou conseguir calcular bonitinho, parará, parará. Então eu vou colocar igual não, eu vou colocar implica, tá? Dois valores. Um primeiro vai ser x underline 1, para colocar x1, igual a outra fração no latex, o valor menos b, só que mais a raiz de delta, só que aí eu já vou colocar o resultado dessa raiz. Venho aqui no GeoGebra para me ajudar com isso, escrevo SQRT. SQRT significa raiz quadrada, tá? De quem? De delta, que é esse delta que eu tenho aqui. Dou Enter, o GeoGebra me dá a resposta numérica, aqui ó, no registro numérico, 7,5. Então é o G, a resposta da raiz quadrada de delta. Pronto, isso aqui é igual ao G. Ok, caminho. Vai aparecendo aqui, ó, bonitinho, você vai conferindo. Sobre 2 vezes o A. Então eu já vou colocar a resposta do 2 vezes o A, tá? Também, já abri minha calculadora, 2 vezes o valor de A. Pronto. 3,8. Deu H. Então vou colocar aqui embaixo, vai ser o nosso H. Pronto. Isso será igual. Aí eu vou botar esse resultado, né, povo? Qual é esse resultado? Vou ter que botar a expressão toda. Menos o B mais a raiz de delta que eu chamei de G. Ó, fui dar Enter, deixa eu apagar aqui. Menos o B mais a raiz de delta que eu estou chamando de G. Isso entre parênteses, porque é uma soma que eu vou dividir. Porque se eu botar o dividir, vai dividir só o G. Dividido por H, que é o resultado do 2A. Pronto. Esse é o resultado, tá? De uma das raízes. Então, o meu igual aqui vai igual a o I. Pronto. Só que eu já tinha botado igual a 3,75. Eu digitei errado. Botei igual ao G na hora que eu cliquei aqui. Pronto, apaguei esse G. Pronto. Igual ao I. Só que vai ter outra raiz também, a com menos. Eu vou colocar um espaço, né? Eu vou acompanhando aqui o que eu estou fazendo. Ou, né, acompanhando bonitinho. Outro espaço, x2, x underline 2 igual, de novo, mesma coisa, para agilizar. Claro que se eu copiar aqui não vai aparecer esse I, esse H, mas eu coloco de novo. Igual,
Dei Enter aqui, copiei, colei. Fração menos B, cliquei no B de novo, mais, só que não mais, menos, porque o mais eu já usei, o valor da raiz de delta, que é o meu G, sobre 2A, que é o H. Pronto. Esse resultado eu não calculei, mas eu não preciso fazer a conta toda de novo. Eu clico aqui na caixa de entrada, boto a seta para cima, aproveito a última coisa que eu fiz. Só basta, que é quase a mesma coisa, só mudar para menos. Pronto. Eu tenho o valor da outra raiz, que é o J. J. Cliquei. Pronto. Então aqui aparece o resultado bonitinho. E esse é o resultado. Mas existe uma situação. Se eu movimentar aqui bastante, vou criar uma outra situação. Subiu C. Pronto. Criei essa situação. Vai criar uma situação assim, ó. O delta deu negativo. Inclusive, bora explicitar esse delta aqui, para a gente começar a enxergar ele. Delta igual fórmula latex menos o B, né, o B variável aqui, o coeficiente que está mudando, variável no estilo que está mudando, elevado ao quadrado, menos 4 vezes, abro parênteses, o valor de A, estou usando a fórmula aqui, ó, gente, vezes o valor de C. Pronto, fechei. Isso será igual, já tenho esse resultado, aqui, ó, tá? Beleza, só não tinha montado ele, né, para aparecer na tela. Igual. Então meu delta, vou deixar aqui até propriedades, texto médio para ficar tipo do outro, negrito, para enxergar melhor. Deixa ele aqui embaixo, tá? Delta fórmula aqui embaixo. Eu posso botar cores, mas eu estou preocupado que você aprenda. Eu posso botar cores para ficar tudo muito bonitinho. Inclusive eu posso, ó, tá me incomodando essa malha aqui, tiro ela. Fica tudo mais branquinho aqui, ó, mais visível. Pronto. Bom, então se o delta não é negativo, eu não vou conseguir calcular uma raiz quadrada negativa. Aí o que é que o GeoGebra faz? Ele gera tudo indefinido, ó. A raiz daquilo não dá. Aí o valor do x1 não vai existir. O do x2 também não vai existir, tá? É indefinido, não dá. Dentro dos números reais você não pode calcular a raiz quadrada de número negativo. Isso é para outro assunto, números complexos, que no futuro vamos ver também nas nossas videoaulas, tá? Aumentar um pouquinho aqui. Não, deixar o texto pequeno, que esse aqui é bem grande, ocupa bastante espaço. Bom, então eu vou criar uma outra possibilidade, que vai ser a seguinte. Vou criar um outro texto e vou dizer, né? Primeiro eu vou abrir esse, copiar essa primeira parte para me poupar um pouquinho de tempo. Tá? Vou fazer um outro texto. Colocando aqui o meu B, tá? O meu delta e o meu A. Menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Isso não tem como calcular. Aí eu vou colocar esse símbolo aqui, ó. Matematicamente significa não existe. Mas não existe o quê? Dou espaço e digo, não existe raízes, outro espaço, reais. Tá? Porque com outro número complexo existe. Pronto. Deixei. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito na aula anterior, só com a imagem. Tem duas opções, mas eu quero que apareça hora uma, hora outra. Nesse momento eu quero que apareça isso, que o meu delta está negativo. Tudo bem? Essa não vai aparecer. Então eu vou colocar aqui um em cima do outro. Lembrando que essas informações equivalem ao texto 10 e ao texto 11. Porque o 12, perdão. O 11 foi o delta que eu escrevi. Tá? O GeoGebra organiza tudo na ordem que você vai fazendo. Bom, colocar o comando se de novo, para quem não lembra. Condição: se o meu delta for menor do que 0, então vai aparecer que texto, gente? O texto 12. Se não, ou seja, se não for negativo, se não for menor do que 0, vai ser maior ou igual a 0. Vai aparecer o texto 11. Tudo bem? Dou um Enter. Aí aparece a terceira opção que vai ficar aqui em cima. Escondo os anteriores, senão ficar sobrecarregado. E pronto. Aqui ó, o que apareceu bonitinho. Só o que eu queria. Então, mudando, transformando o delta. Aqui por enquanto tudo negativo. Mas se eu mudar aqui, ó, tem um momento aqui que vai ficar positivo.
Ó, cadê a minha opção? Sumiu. Não, subiu na verdade. Ah, porque eu, em vez de escolher o texto, eu escolhi o texto, em vez de digitar texto 10, eu digitei texto 11. Dou 2 cliques e resolvo isso agora aqui, ó. É texto 10, se não aparece o texto 10, corrige isso, Celso. Pronto, aqui ele. Ok? Erro de atenção. Beleza? Agora bora fazer uma análise. O delta dando positivo gerou duas raízes, ó. Todas as vezes que o delta dá positivo, tem duas raízes, duas raízes. Vou diminuir o C. Tem duas raízes, duas raízes, duas raízes. Desceu já um pouquinho, porque o delta ficou negativo, ó. Papapá, não tem raiz, delta negativa, aí começou a ter raiz de novo. Quais são as possibilidades? Pode ser que essa parábola intercepte o eixo x em dois valores, então tem duas raízes. E isso vai acontecer sempre que eu puder calcular a raiz de delta, independente do número ser bonito ou feio, mas eu não tenho essa mania. Ah, deu quebrada, a raiz não deu exata, mas tem raiz, tem raiz. Se for positivo, tem raiz, tá? Tanto com concavidade para cima, nesse caso não tem, ó. Graficamente a gente vê que não intercepta. Então é porque o delta deu negativo, eu não consigo calcular algebricamente, tá? Mas agora já intercepta. Vai. Pronto, intercepta em dois lugares. E se interceptar em um lugar só? Porque existe essa possibilidade, sabia, gente? Quando é que vai interceptar em um lugar só? Quando essa raiz for zero. Vamos pensar comigo. Eu vou atribuir aqui alguns valores para... Vou botar A igual a 1. Pronto. Vou botar B igual a menos 4, que eu estou lembrando de um polinômio aqui que vai gerar essa situação. Vou botar B igual a menos 4. E vou botar C igual a 4. Pronto. O que é que aconteceu nessa situação? O meu delta é nulo, tem duas raízes, porém as duas raízes geram o mesmo resultado. Teoricamente, você pode dizer que tem uma raiz real, ou melhor dizendo, raízes reais e iguais. Porque na hora de fatorar o polinômio, isso também ajuda, tá? Lembra aquele tipo de fatoração que fizemos na aula anterior? Ou não fizemos? Vou ter que ir lá e recapitular, senão vou fazer uma videoaula com esse tipo de fatoração para vocês. Ou deixo para a aula da função polinomial. Ok? Bom, aproveitar que a gente está falando aqui de resolver a equação do segundo grau, eu vou deixar um link aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, que é para uma atividade no GeoGebra feita por mim, onde você pode treinar os seus conhecimentos, né? Treinar é muito pesado. Trabalhar os seus conhecimentos sobre a equação do segundo grau. Resolver raízes, pensar no delta. Se o delta for zero, só vai ter uma raiz. Se o delta for negativo, não tem raiz. É uma atividade bem bonitinha, onde você tem que entrar com os valores, tá? E eles vão ser validados ou não. É interessante. Clica lá, vale a pena tentar. Ok? Bom, de posse dessas raízes, elas estão marcadas aqui. Eu posso. O vídeo hoje é um pouquinho longo porque a gente está falando das raízes e olhando para elas eu já vou estudar o sinal da minha função, ou seja, onde ela é positiva, onde ela é negativa, como fizemos nos exemplos particulares. Quando é que f de x será maior do que zero, ou seja, positiva? Nesse aspecto aqui onde tem duas raízes e a concavidade está para baixo, é entre as raízes. Eu consigo ver perfeitamente no gráfico. Se eu colocar o A positivo agora, ó, a concavidade eu botei para cima. Continuam duas raízes aqui, mas ela não é positiva entre as raízes. Ela é positiva antes da primeira e depois da segunda. Abaixo dessa ou acima dessa. Maior do que essa. Menor do que a primeira e maior do que a segunda. Tá? Bom, se eu não quiser que ela com duas raízes sempre vai acontecer isso, e a concavidade para cima. Agora, se eu não tenho raízes, ou existe um momento onde a raiz é nula, e suponhamos que deu zero aqui, mas não está dando não, porque ele já está um pouco mais acima, não está tocando. Mas se ele tocar só em um ponto, o que é que acontece? Todo o resto da parábola está acima do eixo x, ou seja, tem valores de y positivos, ok? Então eu posso dizer que a função também é positiva para qualquer número, exceto na raiz, que na raiz zeraria.
que é o caso onde o delta for zero, que vai dar uma única raiz que zera. Mas fora ela, para todos os outros valores, a função será positiva sempre. E aí, se o delta for negativo, mais ainda, ela é totalmente positiva, para qualquer real, inclusive qualquer real, porque não tem raiz. Aí, se eu tenho concavidade voltada para baixo, aí eu tenho essas situações, né? Entre as raízes. Mas, se eu desço o meu C, eu tenho o quê? Se tocar aqui, ainda é positivo, ainda toca. Mas se não tocou, se é negativo, perdão, é porque eu estou perguntando onde ela é positiva. Mas se eu perguntar onde ela é negativa, porque eu posso também fazer essa pergunta, f de x menor do que zero. Onde é que f de x é menor do que zero? Nessa situação sempre. O delta do negativo, a concavidade está para baixo. Se a concavidade é para baixo e a parábola é infinita, ela não vai cortar o eixo das abscissas. Ela não poderia estar desenhada aqui, porque se ela está desenhada aqui, eu prolongo ela e corto. Então eu estou contradizendo, eu vou estar conseguindo achar a raiz. Então tudo isso aqui que eu faço numérico atrelado ao algébrico, eu posso raciocinar melhor com o gráfico, tá? A quantidade de raízes que são atreladas ao valor do delta e à fórmula de Bhaskara é que, juntamente com a concavidade, definem, tá? Agora eu quero saber quando é negativa. Quando a concavidade está para cima é negativa, entre. Ok? Muitas aulas de alguns professores, eles fazem aquela regrinha, mais, menos, mais. E a gente precisa disso quando a gente estuda inequação do segundo grau. Em outras videoaulas a gente vai estar fazendo essa abordagem mais à frente. Ok? Eu vou parar por aqui. Vimos os principais elementos da função de segundo grau. Espero que tenham lembrado, aprendido, conhecido alguma coisa além da tecnologia, né, que a gente vai estar usando sempre nesse estudo preliminar de funções. E para finalizar a função de segundo grau, vamos ver na última parte uma aplicação, um contexto que a gente vai trazer aqui para o GeoGebra e vai resolver no próprio GeoGebra, só usando ele. Tudo bem? Valeu, galera! Até a próxima. Não esquece de curtir, compartilhar se gostar.